Meu roteiro abriu também. Gente, bom dia a todas, bom dia a todos. Esta aqui é a nossa aula 7 de licitações públicas e nós vamos tratar agora sobre... Nós estávamos tratando sobre fase classificatória e julgamento conforme as disposições vinculadas e objetivas do edital, e nós já falamos na aula passada sobre o tipo ou critério de licitação chamado menor preço. E hoje nós vamos tratar do critério, dos outros critérios ou dos outros tipos de licitação. O meu sisteminha parou de funcionar de novo, é uma pena. Eu estou sem o roteiro aqui para acompanhar, mas, por favor, vocês me tragam para o roteiro para evitar que eu fale muita coisa fora do que está estabelecido. Nós temos um critério chamado melhor técnica, e essa melhor técnica é muito utilizada para obras de engenharia, para empreitadas. O que é isso? É preciso construir uma ponte, é preciso construir um prédio onde será um novo bem de uso especial, onde será, sei lá, haverá o atendimento médico, haverá a instalação de uma escola. A questão é preciso construir alguma coisa, é preciso realizar uma obra. E esta obra, ela sempre deve ser realizada segundo o critério ou o tipo melhor técnica. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando se apresenta o termo, a expressão melhor técnica, parece dar a entender à primeira vista que aquele que aparecer com a técnica mais nova, mais revolucionária, vai vencer a licitação. Não é bem isso. Como vocês aprenderam já em algumas aulas atrás, o poder público, a administração pública, ela está autorizada a gastar aquilo que foi aprovado no orçamento pelo legislativo. Então, existe uma previsão de gasto que não pode ser extrapolada, o que significa que há um dinheiro reservado no orçamento para a realização da obra. E ao se contratar a obra, tem esse problema. Ainda que o critério melhor técnica seja aquele que deverá vencer, a melhor técnica deverá ser encaixada no orçamento. Ainda que exista a possibilidade de se construir uma obra utilizando sistemas novos, sistemas revolucionários, utilizar uma forma de construção que é a melhor de todos os tempos, ainda que seja possível fazer isso, ainda que essa seja a melhor técnica, se essa melhor técnica estiver num preço acima do orçamento, esta proposta de melhor técnica, embora vencedora no critério melhor técnica, será desclassificada porque o seu preço extrapola o valor constante do orçamento autorizado. Então, veja, quando a gente estava falando do critério de licitação, o tipo de licitação menor preço, a estrutura do processo licitatório prevê a apresentação de 2 envelopes. Na concorrência, no tipo menor preço, há um primeiro envelope bem grosso com toda a documentação para a habilitação e qualificação técnica dos competidores. Todos os concorrentes vão participar da fase de habilitação, os seus envelopes com documentação para qualificação técnica, jurídica, fiscal, tributária, trabalhista, etc., serão abertos e será verificado se eles estão habilitados para ir para a próxima fase, e todos aqueles habilitados que forem para a próxima fase poderão ter o seu outro envelope aberto, o envelope da proposta comercial. E o menor preço que estiver contido em qualquer um dos envelopes dará a classificação em primeira colocação para o menor preço. No critério ou no tipo melhor técnica, antes de abrir o envelope com o preço, será aberto o envelope com a técnica. E pode acontecer de aparecer por exemplo, temos que construir uma ponte, e a melhor técnica será sem dúvida nenhuma, quem apresentar uma proposta de uma ponte que será feita na forma de ponte estaiada, que é uma ponte que nem o Godzilla derruba, é uma ponte muito sólida, é uma ponte muito consistente, é uma ponte que, e sem contar também que ela é muito bonita. É uma técnica muito nova, é uma técnica recente, mas é uma técnica também muito cara. E essa ponte vai ser colocada para atravessar um rio, e é preciso que passem navios por baixo desse rio, e essa técnica tem uma outra ponte, essa ponte estaiada ela vai ser colocada numa altura
muito elevada para permitir que os barcos passem. Aparece um outro com a melhor técnica, uma ponte levadiça. A ponte é baixa, ela não vai ter muito problema com relação à estrutura, mas toda vez que passar um barco, uma embarcação, vai ser obrigada a fazer o trânsito na ponte deverá ser interrompido para que possa se levantar e passar. É uma outra técnica. E podem ser várias técnicas, inclusive uma construída alta e, sei lá, uma ponte no estilo da Rio-Niterói, que foi construída numa elevação extremamente grande. Mas há várias técnicas possíveis. E a melhor técnica será verificada conforme o estado da arte da engenharia. Ou seja, é preciso identificar qual é a técnica mais elevada, qual é a técnica mais apurada. Vou dar um exemplo bem bobinho, tá bom? Vamos imaginar que seja para construir alguma coisa com alta tecnologia, e a tecnologia mais avançada será considerada a melhor. Então, ao final desta verificação da melhor técnica, a comissão de licitação deverá apresentar uma planilha de classificação em que, neste momento da melhor técnica, ela vai estabelecer que o primeiro classificado foi quem apresentou a técnica mais avançada, e assim por diante até o último. Eu vou dar um exemplo bem bobinho. Vamos imaginar que a gente precisa, que não tem a ver com engenharia, tá? Mas é para deixar bem claro. Vamos imaginar que seja uma compra de equipamentos de digitação para uma repartição pública. E haverá muitas empresas que vão oferecer computadores e serviços de software e acesso à internet para fazer para vencer essa licitação. Muitas pessoas, vamos imaginar que alguém apareça lá querendo oferecer como solução máquinas de datilografia ou computadores muito antigos. Estas duas técnicas, embora seja possível você digitar, ou melhor, datilografar nas máquinas de datilografia ou digitar nesses computadores antigos, por eles serem antigos, eles não conseguem se conectar às demais redes de comunicação e serão propostas desclassificadas porque a técnica é muito ruim. Receberão uma nota de técnica muito ruim e não atingirão o mínimo necessário para... bom, eu vou dar um outro exemplo bem bobinho. Aqui na PUC Campinas, é preciso que o aluno tenha uma nota mínima de aprovação de 5. Embora as notas sejam de 0 a 10, a nota 5 é suficiente para conferir a aprovação a um aluno. O que significa que serão aprovados tanto alunos nota 10 quanto alunos nota 5. O aluno nota 5, ele passa, em regra, com menos esforço do que o aluno nota 10. Sem dúvida alguma, alunos que tiram 10 sem fazer esforço, mas o que eu quero deixar claro é que, para se tirar uma nota mais alta, há um esforço, há um dispêndio de energia maior do que para tirar uma nota 5. Essa é a regra. A técnica mais avançada, a técnica mais difícil, a técnica mais atual, ela demanda mais esforço, ela demanda mais recursos, ela demanda mais custos do que uma técnica que já está no estado da arte. Para se fazer alguma coisa que todo mundo faz, costuma ser mais barato que uma técnica mais avançada. Ou seja, a melhor técnica possui uma denotação qualitativa superior à técnica que está abaixo dela. E, invariavelmente, a técnica superior, ela tende a ser mais cara que a técnica mais baixa. Claro que, na medida em que se desenvolvem tecnologias, na medida em que essa nova técnica ela é incorporada ao estado da arte, essa nova técnica tende a baratear. Mas a nova técnica, ou a técnica revolucionária, a novidade que chegou, ela tende a ser mais cara porque os custos de sua produção, os custos decorrentes de pesquisa e desenvolvimento, etc., tendem a deixá-la mais cara. Porém, o critério é melhor técnica, e a comissão de licitação está vinculada a esse critério objetivo e deve definir, na ordem de classificação, a melhor técnica para a pior técnica. Lembrando que as técnicas que forem consideradas insuficientes para
atingir as necessidades da administração pública serão desclassificadas. Naquele exemplo da ponte, vamos imaginar que apareça alguém que ofereça fazer uma, sei lá, fazer uma pinguela no lugar de uma ponte. Embora a pinguela permita que se atravesse, ela é insuficiente para a necessidade de transporte da administração pública e não vai ser levada em conta, vai ser desclassificada. Vamos imaginar que preciso fazer uma rodovia e apareça alguém que ofereça fazer uma rodovia com paralelepípedos. Ainda que seja uma técnica possível, ela gera uma insegurança muito grande. O asfalto ou o concreto são técnicas muito mais seguras para rodar, para poder desempenhar a velocidade em rodovias, motivo pelo qual qualquer um que apresentar uma proposta de uma estrada de tijolinhos ou de paralelepípedo será desclassificado por uma questão de técnica insuficiente. Okay? São exemplos bem bobinhos, mas para deixar a ideia bem colocada para todos. Bom, temos então a ordem de classificação da melhor técnica para a pior técnica. As técnicas que tiraram nota 4,5, ou seja, que foram reprovadas, não vão para a próxima fase ainda na classificação. Não houve ainda a abertura dos envelopes comerciais. Só sabemos que o envelope comercial a ser aberto não vai desclassificar ninguém por enquanto. Então nós temos uma ordem de classificação e da melhor técnica para a pior técnica, de quem tirou nota 10 até quem tirou nota 5. Quem tirou 4,5, 4,66, 4,70, 4,90 foi desclassificado e ficamos apenas com as técnicas que suprem a necessidade da administração. Ou seja, 5 permite que a pessoa passe de ano, 5 também permite que a administração pública reconheça aquela técnica como suficiente para resolver o seu problema. Ela precisa de uma ponte, ela não precisa de uma ponte estratosférica, ela não precisa de uma ponte intergaláctica, ela precisa de uma ponte que ligue um lado ao outro do rio. E qualquer técnica que permita que vários caminhões atravessem ao mesmo tempo, qualquer técnica que permita que embarcações passem por baixo é suficiente aqui no nosso exemplo. Então não precisa ser nada muito estratosférico, não precisa ser nada muito revolucionário, mas não pode chegar alguém a apresentar uma proposta ruim, e essa proposta ruim que não atenda às necessidades da administração não poderá ser classificada. Bom, neste momento em que há classificações e desclassificações, cabe recurso à autoridade licitante. Se por acaso alguém apresentou uma proposta que a administração pública, pela comissão de licitação, entende que não é classificada, ela pode recorrer com efeito suspensivo à administração, à autoridade licitante superior, e a autoridade licitante poderá reformar ou não a decisão da comissão de licitação. E após decidida a ordem de classificação da melhor técnica para a pior técnica, porém que atenda às necessidades da administração pública, haverá a abertura dos envelopes com a proposta comercial. E, invariavelmente, é muito incomum, se não for desse jeito, tá? A melhor técnica será a mais cara. Para apresentar uma proposta nota 10 para a administração, o preço também é preço de nota 10. Eu vou dar um exemplo interessante. O profissional vai apresentar uma proposta comercial, ou o profissional vai apresentar uma proposta de honorários para o seu cliente, e existe desde preços tabelados aqui embaixo até preços que ele exerça livremente aqui em cima. E o cliente vai decidir se prefere procurar profissionais que façam o serviço pelo menor preço ou procurar profissionais que, por sua renomada capacidade técnica, por sua reputação, cobram muito mais e ainda assim não vai faltar cliente para ele. Aliás, isso é mais do que comum, ainda que haja uma quantidade muito grande de profissionais prestando o mesmo tipo de serviço. Existem profissionais que cobram muito mais caro que um monte de profissionais juntos, e esses profissionais têm que dispensar cliente porque não conseguem dar conta de todos ao mesmo tempo. Tem gente aqui na base procurando cliente feito doido, e tem gente aqui no alto que não precisa nem procurar cliente, que os clientes vêm até ele, ele pode cobrar ele cobra quanto ele quiser e o cliente ainda vai pagar. Isso existe em todas as profissões, isso existe em todas as indústrias, existe uma área
de qualidade que as pessoas que existem, que pessoas dominam certas técnicas e essas pessoas são contratadas pelo preço dela e não pelo preço de mercado. Isso é muito comum. Mas voltando aqui para a nossa matéria, o primeiro colocado, ele quando abrir a proposta comercial dele, muito provavelmente o preço dele será muito mais alto que a proposta que tirou 5 e passou. Quando for ver os preços, a gente vai ter uma situação de duas tabelas praticamente inversamente proporcionais. Nós vamos ter a melhor técnica, geralmente com maior preço, e nós vamos ter a técnica que tirou nota 5 e que é considerável, ela pode ser contratada pela administração pública com um preço mais baixo. Então, nesse exemplo fictício que eu dei para vocês, nós vamos ter uma técnica nota 10 que custa 10 milhões de reais e uma técnica nota 5 que custa, sei lá, 1 milhão de reais. O que a comissão de licitação precisa fazer neste momento? Eu não sei se está anotado no roteiro, então, por favor, vocês... Meu roteiro acabou de abrir. Demorou, mas ele chegou. 20 minutos atrasado, mas está aqui. O que a comissão de licitação é obrigada por lei a fazer? Ela vai chegar para o primeiro colocado com a melhor técnica e fazer a pergunta para ele, que é mais ou menos a seguinte: o senhor está classificado, a senhora está classificada em primeiro lugar no critério melhor técnica. Nós, porém, recebemos uma proposta técnica aqui que também serve aos nossos interesses, que custa 1 milhão. Então, como você tem a melhor técnica, eu sou obrigado a lhe fazer essa pergunta. Você está em primeiro lugar, é você que nós temos que contratar, mas nós só podemos contratar você por esse preço aqui de baixo. Você aceita fazer um trabalho nota 10 e eu te pago o valor de quem recebe nota 5? Muito provavelmente, nesse exemplo fictício, o primeiro colocado vai dar um sorriso amarelo e vai falar assim: não, de jeito nenhum. Ok, muito obrigado. Passar bem. O primeiro colocado com a melhor técnica é dispensado, ele é retirado do certame. Vai para o segundo colocado. Segundo colocado, tudo bem, estou lhe fazendo a pergunta que eu tenho que fazer como comissão de licitação. Você aceita fazer a sua proposta, segundo a sua técnica, ao preço aqui de baixo? Ele pode dizer sim e não. Se ele falar sim, ele vai receber aquele valor baixo para fazer aquela super técnica. Se ele falar não, passa para o terceiro colocado. E assim sucessivamente até chegar no último colocado. Neste exemplo fictício, por que eu falei que o exemplo é fictício? Porque ninguém entra numa proposta, numa licitação com tipo melhor técnica, apresentando uma proposta revolucionária. Simplesmente porque ele sabe de antemão que se ele apresentar uma proposta nota 10, ele até fica em primeiro lugar no critério melhor técnica, mas ele vai perder a licitação em seguida, porque ele não vai aceitar assumir os custos altos de uma técnica tão elevada ao preço de uma técnica de menor qualidade. Por causa disso, sempre que aparece uma proposta melhor técnica, as empresas de engenharia, elas tendem a apresentar técnicas que são nota 6, nota 7, certo? Que não são nota 5, ou seja, elas vão apresentar propostas que são um pouco melhores que o estado da arte e vão para que, caso elas fiquem em primeiro lugar, elas se sintam confortáveis de fazer aquela técnica que é, sei lá, nota 6, nota 7, me desculpem essa analogia, mas foi a que me veio à cabeça hoje, pelo preço da nota 5. Ela vai ficar à frente das demais, e aí não vai ser uma técnica tão elevada, mas é uma técnica que ela consegue assumir os custos pelo preço de uma técnica inferior. O critério melhor técnica tem que tomar cuidado, porque nem sempre as pessoas apresentam as técnicas mais revolucionárias, as técnicas mais importantes. Claro que pode acontecer de o poder público apresentar uma proposta de melhor técnica e define nessa melhor técnica que ela quer algo revolucionário. Por exemplo, alguns anos atrás, não me lembro quanto, o município de São Paulo resolveu fazer uma licitação para construir uma ponte estaiada, que fica ali fica sobre a Marginal Pinheiros. Tem uma rede de televisão que tem passa noticiário no seu prédio, e ao fundo do repórter, ao fundo do jornalista, tem essa ponte. É uma ponte lindíssima.
E essa ponte, quando ela foi construída, ela, assim, o poder público falou assim, eu quero uma ponte com esta técnica. Então, não adiantava nada apresentar técnicas inferiores. E as pessoas que se apresentaram para a licitação apresentaram essa técnica alta e o preço acabou sendo muito elevado porque é uma técnica mais cara. Então, veja, cuidado com essa ideia de melhor técnica, porque ela não será, ao final, a determinante para a realização da obra. A melhor técnica, sem dúvida alguma, é o critério de classificação para que a comissão de licitação, após colocar todos em ordem de classificação, pergunte ao primeiro colocado na proposta de melhor técnica se ele aceita realizar a sua proposta pelo preço da proposta que foi classificada por último, mas é uma técnica que atende às necessidades da administração pública. É mais ou menos o seguinte: a administração pública precisa de um carro, não precisa que esse carro seja um carro importado, blindado, o motor V12, com aceleração de 0 a 100 em poucos segundos. Na verdade, precisa exclusivamente de um carro. Se o carro andar daqui até lá, é suficiente. De modo que não é preciso a técnica, a qualidade é o critério básico da engenharia, porque afinal de contas é preciso saber qual é a técnica que será utilizada. Por exemplo, para fazer um túnel, existem inúmeras técnicas para passar uma rodovia por dentro do túnel, mas geralmente se exige que, quaisquer que sejam as técnicas, o túnel deva ser feito por métodos não destrutivos, sem a utilização de explosivos para evitar, sei lá, danos ambientais, etc. Ou seja, existem métodos, existem técnicas que podem ser mais caras, mas necessárias naquela situação. E esse estabelecimento da técnica mínima ou superior é determinante nesta situação de engenharia. Tudo bem? Vocês conseguiram entender o critério? Ficou meio confuso? Eu volto, eu explico de outra forma. Tem alguém aí? Estou sendo bem ouvido? Bom, o que vocês me contam? Ok. Beleza. Que bom que vocês estão aí. O meu sisteminha aqui voltou a funcionar também. Eu consegui abrir aqui o meu roteiro. E vamos lá. O tipo de licitação melhor técnica ou técnica e preço estão definidos lá no artigo 46 da lei. E, bom, vamos ler aqui. Item 2232. Lei 8666, artigo 45, parágrafo 4º. Para a contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o disposto no artigo 3º da Lei 8248, levando em conta fatores especificados nesse parágrafo 2º e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação técnica e preço. Não sei porque eu coloquei isso na melhor técnica, mas tudo bem. Artigo 46. Os tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento de engenharia consultiva em geral, e em particular para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos executivos, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. Parágrafo 1º. Nas licitações do tipo melhor técnica, será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, também conhecido como edital, o qual fixará o preço máximo que a administração se propõe a pagar. Ou seja, por melhor que seja a técnica, existe um preço máximo e que não será, por mais que a melhor técnica demande um preço alto, esse preço nunca poderá ser pago pela administração, porque há um limite orçamentário determinado. Aí, inciso 1º. Serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita, então, a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução. Inciso 2º.
Uma vez classificadas as propostas técnicas, procede-se à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e a negociação das condições propostas. Ou seja, todo aquele que tem nota 5 ou mais, ou seja, que a técnica foi aceita, está nesta classificação. E aí começam as negociações com relação às condições propostas. Primeiro, com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitários, e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima. Ou seja, a proposta de preço tem como referência o preço da melhor técnica ou da última melhor técnica que foi classificada no critério melhor técnica. Inciso terceiro, no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado sucessivamente com os demais proponentes pela ordem de classificação até a consecução de acordo para a contratação. O que acontece é que, se todos os mais bem classificados recusarem, vai chegar uma hora que vai acontecer o seguinte: aquele que tirou nota 5 e que ofereceu a proposta para realizar a técnica nota 5, o preço é exatamente aquele que ele propôs. No final, a administração pública vai acabar contratando esse último classificado. Por isso que os mais bem classificados, eles sabem que isto pode acontecer e é por isso que eles não apresentam propostas técnicas tão elevadas, ok? Inciso 4º, as propostas de preço serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou que não obtiveram a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica. Quem apresentou uma técnica considerada insuficiente, nós não saberemos qual foi o preço da proposta deles. Continuando, isso aqui é uma definição do Diógenes Gasparini, um grande autor. A licitação de melhor técnica é aquela em que o fator de julgamento das propostas é uma das melhores tecnologias adotadas pelo proponente na execução do objeto licitado, mas não só isso, pois também deve ser considerado o preço. Só é utilizável para serviços de natureza predominantemente intelectual, projetos, cálculos, fiscalização, supervisão, gerenciamento e engenharia, conforme o artigo 46. É própria para as licitações em que se quer a tecnologia mais moderna ou que melhor satisfaça as necessidades da administração pública licitante dentro dos recursos financeiros destinados para tanto. O montante desses recursos deve estar referido no edital, de sorte que a administração pública não paga mais que o valor ofertado. Por este critério, o preço é considerado também, afinal, um valor constante do orçamento público que não deve ser ultrapassado. No dia da entrega dos envelopes, são entregues 3 envelopes e não 2. O primeiro é o envelope documentação para a fase de habilitação, o segundo é o envelope proposta técnica e o terceiro é o envelope proposta comercial. Eles devem ser abertos nesta ordem. Assim, a classificação desse tipo de licitação é dividida em 2 etapas. A classificação qualitativa, que porá os concorrentes em ordem segundo a técnica de suas propostas, desclassificando as propostas tecnicamente inviáveis e levando para a próxima etapa apenas os concorrentes que apresentaram propostas que atendem à técnica exigida no edital, ainda que de forma mínima. E a classificação quantitativa, pela abertura do envelope proposta comercial, em que os proponentes serão classificados em ordem seguindo o critério de menor preço. Nesta segunda parte da classificação, haverá negociação para que o proponente com a melhor proposta aceite realizá-la mediante pagamento do menor preço. Se essa ou esse proponente com a melhor técnica não conseguir atingir o menor preço, passa-se a segunda proponente e assim por diante. Ao final, deve-se escolher a proponente que tiver apresentado a proposta com melhor técnica em conjunto com menor preço. Importante, se a última colocada em técnica for chamada para negociar porque ninguém chegou a seu preço, a administração deve escolher esta última colocada em técnica, mas cuja técnica foi valorada de forma suficiente, ainda que em grau mínimo, pois sua técnica atende ao exigido pelo edital e porque seu preço foi o mais em conta. Se as candidatas classificadas com melhor índice técnico quiserem impedir isso, elas precisam aceitar fazer o serviço ou entregar a obra ao preço da candidata que apresentou o menor preço. Pergunta aqui no chat: professor, se a administração acaba fechando com alguém que não apresentou a proposta com melhor técnica, mas que possui um preço ok, e a obra acaba dando algo errado em razão de não ser a melhor técnica,
A administração pública responde sozinha ou a empresa também responde? Olha, há uma diferença entre fazer algo segundo uma técnica e fazer algo mal feito. É perfeitamente possível fazer, em vez de uma ponte levadiça, uma ponte pêncil, uma ponte, simplesmente. E aí, quando vai ver a empresa que foi fazer a ponte, no lugar de usar cimento, no lugar de usar concreto, não sei, usou cola escolar para grudar os tijolos. Veja, se por acaso houver alguma situação de erro, de fraude, se houver alguma questão em que efetivamente não se utilizou de material de construção adequado. Olha, eu sou de uma cidade americana que muito tempo atrás você põe na internet, você vai ver que a americana teve uma situação engraçadíssima, ou trágica, na verdade, uns 30 anos atrás. Houve a inauguração do Teatro Municipal e no dia da inauguração, quando estavam lá a orquestra da cidade sobre o palco tocando o hino nacional brasileiro, o palco cedeu e praticamente todos que estavam no palco afundaram, porque o palco foi construído não segundo a pior técnica, mas foi mal construído. Se verificou depois que não havia uma utilização de material mínimo para dar segurança. Por que fizeram isso? Fizeram aquilo para economizar. E, assim, claro que a gente deve economizar na medida do possível, mas não se pode economizar a ponto de tirar a sustentação de um palco. Não pode você vai fazer um prédio e não coloca um mínimo de sustentação nas colunas, nas vigas. Veja, uma coisa é a técnica para a construção ser aprovada, outra coisa é na hora de construir, a construção ser mal feita. Então, veja, a administração pública, ela não vai responder por uma obra mal feita. Na verdade, quem responde pela obra é a empreiteira, que se comprometeu a utilizar uma determinada técnica, mas realizar a obra com segurança. Se por acaso houver um vício redibitório, se por acaso houver um problema estrutural terrível, quem responde, sem dúvida alguma, é a construtora. E entre outras coisas, por isso também que o poder público, quando contrata, na habilitação, ele exige, na qualificação técnica, que a empresa que vai ser contratada possua uma saúde financeira razoável, porque se houver alguma coisa nesse sentido, é possível ir atrás dessa empresa e uma empresa que tenha patrimônio para responder pelo dano causado. E se por acaso há qualquer problema pela execução da obra, sem dúvida alguma, isso não é responsabilidade da administração. Claro que se por acaso eu, como cidadão, estou dentro de uma obra pública, estou sobre uma obra pública, e há um dano estrutural na obra, e eu venho a sofrer danos, ou eu venho a, sei lá, alguém tá na obra, no equipamento público, e o equipamento público ruim, essa pessoa vem a falecer, claro que os familiares vão exigir primeiro a indenização do Estado pela responsabilidade objetiva, mas o Estado tem total prerrogativa de proceder o regresso contra a empreiteira que realizou uma obra que ruiu. Não se faz obra, claro, se por acaso houve um terremoto, se por acaso houve um maremoto, um tsunami, não dá para exigir falar que a obra foi mal feita. Mas se houve uma questão da execução da obra, e essa execução que causou a má execução que causou o dano, o problema não foi a técnica de construção, a técnica de instalação. Você pode, por exemplo, no Brasil fazer uma rodovia e utilizar como base para a rodagem dos carros asfalto ou concreto. E o asfalto é muito mais barato do que o concreto. Mas quando se vai fazer uma ponte, as normas de engenharia no Brasil exigem que as pontes sejam sempre de concreto. Ou seja, você não vai fazer uma ponte, você não vai asfaltar a ponte no Brasil em hipótese alguma. Existem países, principalmente na América do Norte e na Europa, em que não se admite a utilização de asfalto na rodovia. Por uma questão de segurança, se exige que seja feito com uma técnica superior em termos de segurança, que é a concretagem, mas é uma técnica muito mais cara. No Brasil, se aceita que as rodovias sejam feitas com base asfáltica, desde que
as pontes sejam sempre cimentadas. São técnicas diferentes, mas ambas permitem que haja a rolagem de carros sobre ela. Quando a gente fala de ferrovias, existem inúmeras técnicas de construção de ferrovia, e a bitola, a distância entre os trilhos, ela é muito diferente de países para países. Há países que a bitola é 1 metro, países que 1,5 metros, se eu não estou enganado, lá no Brasil, até pouco tempo atrás, era 60 centímetros. A bitola muito curta, muito estreita, ela impede que os trens desempenhem grande velocidade. Eles não conseguem exercer uma velocidade muito grande se os trilhos estiverem tão próximos uns dos outros. Porém, com um trilho mais largo, a estabilidade é maior, a segurança é maior, e o trem pode até desenvolver uma velocidade superior. Veja, são técnicas diferentes e elas podem ser exigidas de um jeito ou de outro. Se bem que fazer um trilho mais curto, um trilho mais largo, veja, o preço acaba havendo diferença, porque embora o trilho você precise de 2 em qualquer situação, se você faz um trilho mais largo, você vai gastar muito mais com dormentes. Se você faz uma bitola mais estreita, o dormente será menor também, você vai gastar menos com esse tipo de apoio, e vai ficar mais barato, mas vale a pena para o país gastar mais ou menos numa determinada situação. Em certas circunstâncias é mais adequado para o poder público arcar com um custo maior, mas se por acaso vai fazer uma ferrovia, uma empreiteira oferece a técnica de bitola de 60 centímetros e a outra de 1 metro, é muito provável que a bitola de 60 centímetros vai vencer, a não ser, é claro, que aquele que ofereceu a bitola de 1 metro se submeta a fazer a bitola de 1 metro ao custo da bitola de 60. Sei lá, gente, eu estou viajando aqui nos exemplos, não sei se eu consegui me fazer entender, não sei se eu consegui te responder. Se eu mais te confundi do que respondi, me avisa que eu tento de novo, tá bom, Bruno? Próximo item, próxima técnica, é a técnica, ou melhor, é o critério, é o tipo de licitação, técnica e preço. E aqui está o parágrafo 2º, né? Nas licitações do tipo, parágrafo 2º do artigo 46. Nas licitações do tipo técnica e preço será adotado adicionalmente ao inciso 1º do artigo anterior o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório. Antes de ler o que está escrito na lei, eu vou contar para vocês com as minhas palavras, que acho que fica mais fácil entender o que está escrito. Eu acho que vocês todos já viram em Olimpíada uma modalidade atlética chamada decathlon. É uma modalidade muito interessante, onde os doidos que participam dessa modalidade olímpica têm que realizar, dentro do decathlon, 10 disputas, deca, né, 10 em grego, são 10 disputas olímpicas, e que tem que, assim, ao final, a pessoa tem que correr 100 metros rasos, tem que correr 110 metros com barreira, tem que correr 400 metros rasos, tem que correr 1.500 metros, não sei se são rasos mais, tem que arremessar o dardo, tem que arremessar o martelo, tem que arremessar o disco, tem que pular, saltar em altura, tem que saltar em distância, e tem mais uma modalidade. Eu contei 9, faltou uma. Bom, vocês entram aí na internet e me lembram qual foi a modalidade. Bom, mas veja, tem alguns corredores, tem alguns atletas que vão para a Olimpíada e arremesso de peso. Eles arremessam o peso e só disputam arremesso de peso. Tem outros que vão para as Olimpíadas para disputar arremesso de disco, tem outros que vão para a Olimpíada para exclusivamente correr os 100 metros rasos, outro apenas para correr os 110 metros com barreira. E esses doidos varridos, esses loucos maravilhosos do decathlon, vão para as Olimpíadas e têm que participar de 10 provas. Veja, esses caras, se forem correr a modalidade olímpica dos 100 metros rasos, eles não vão ser nem classificados, porque embora eles corram muito rápido, eles não têm capacidade atlética de correr os 100 metros rasos junto com aqueles outros doidos maravilhosos que disputam exclusivamente a prova dos 100 metros. E a mesma coisa com relação às outras 9 modalidades. Eles não vão conseguir
jogar o disco tão longe quanto um medalhista olímpico dessa modalidade esportiva e assim por diante. Porém, eles, assim, nenhum corredor de 100 metros rasos vai ganhar deles nas outras 9 modalidades. Nenhum arremessador de disco vai ganhar dele nas outras 9 modalidades. E eles são bons em 10 esportes. E eles, para participar dessa modalidade olímpica, eles são classificados segundo determinada pontuação. E essa pontuação é um negócio muito complicado, porque ela já está estabelecida previamente. Se de repente você vai participar do decathlon, você vai correr os 100 metros rasos e você corre muito melhor que os outros. Mas veja, você corre um segundo mais rápido, você termina a prova 1 segundo mais rápido que os outros classificados. Esse 1 segundo dos 100 metros vai te dar vai te dar uma pontuação muito grande. Mas veja, o segundo é bem complicado porque é difícil mensurar isso. Você corre muito rápido e ganha 1 segundo nos 100 metros, mas tem um outro cara que arremessa o dardo e joga o dardo 1 metro mais longe que você. Aquele 1 metro mais longe do arremesso do dardo também vai ter uma pontuação determinada. E eu não sei se 1 metro a mais do dardo é igual em pontuação a 1 segundo mais rápido nos 100 metros rasos. Eu não sei se 10 segundos mais rápido no 1.500 metros tem a mesma pontuação. Mas se você for lá no Comitê Olímpico Internacional, existe essa tabela de classificação em cada uma das provas. E ao final, esses pontos são somados e quem tiver a maior pontuação nas 10 provas receberá a medalha olímpica do decathlon. De repente, quem ganhou a medalha olímpica não ganhou, quem foi o campeão olímpico, ganhou a medalha de ouro no decathlon, não ganhou nenhuma das 10 provas, mas ficou em segundo lugar em todas. Gente, eu não faço a menor ideia se o que eu falei é possível. Talvez tenha que ganhar umas 2, 3 provas, eu não sei. O que eu estou dizendo é que a pontuação acaba sendo determinante para que aquela pessoa seja o primeiro lugar. Ou seja, a classificação dela, ela é estabelecida segundo um critério em que, sem dúvida alguma, ele teve qualidade de chegar sempre em segundo lugar. Vamos imaginar, gente, o que eu vou falar agora também talvez não tenha nenhuma relação com a realidade, mas existem muitos campeonatos internacionais, sei lá, automobilismo, Fórmula 1, em que é preciso ganhar algumas corridas e ficar em segundo colocado em outras para poder ser campeão. Mas se por acaso o campeonato é muito acirrado e há vários competidores ganhando provas, talvez aquele que conseguiu ficar em segundo lugar em todas as provas, mas não ganhou nenhuma, talvez a pontuação seja suficiente para sagrar o campeão. Gente, eu também não faço a menor ideia dos critérios de pontuação de Fórmula 1 ou de qualquer corrida automobilística. Estou apenas dizendo que a qualidade ou a regularidade da técnica e do preço neste critério é importante. Esse critério técnica e preço, esse tipo de licitação técnica e preço é muito utilizado em serviços de informática ou tecnologia de informação. E esse critério determina que talvez não seja o menor preço que vai ganhar sempre, talvez não seja a melhor técnica que vai ganhar sempre, mas cada item do edital vai ser pontuado segundo uma pontuação específica, ou seja, vamos imaginar que você tem que ter um sistema de internet para repartição pública, e se por acaso você apresentar um sistema de internet com alta conectividade, você vai muito boa, mas se você apresentar o preço alto para aquilo, a pontuação vai ser ruim. Ou seja, você vai recebendo pontos altos por uma técnica elevada e pontos altos por um preço baixo. E você não vai ter dois envelopes de melhor técnica agora e depois de preço. O envelope é exatamente o mesmo. Para cada item que é preciso identificar a técnica, você vai estipular a técnica e você vai estipular o preço. Eu vou dar um exemplo também bem bobinho. Existem algumas empresas de informática que vendem computador na internet. E o computador, ele custa, sei lá, a caixa do computador ou o notebook, mais o teclado, o mousepad e o monitor, ele começa no preço, sei lá, de R$1.000.
Mas aí a pergunta, você quer uma memória de 4 GB, você quer uma memória de 8 GB, você quer uma memória de 16 GB, sei lá, gente, se eu estiver falando errado também, dependendo da memória que você quer, vai ser montado de um jeito e o preço é um. Você quer um disco rígido ou você quer um disco sólido? Você quer uma memória interna de 500 GB ou de 1 terabyte? Você quer acesso à internet de um jeito ou de outro? E dependendo do que você, das qualidades do seu computador, o preço vai mudando. Quando a administração pública vai adquirir abre uma licitação para adquirir serviços de informática, tecnologia de informação, computadores, acesso à internet, a consolidação da estrutura de software de uma determinada repartição pública, todas estas considerações técnicas, elas devem ser verificadas ao mesmo tempo do preço. E é claro que existe um limite orçamentário que não pode ser extrapolado em hipótese alguma, segundo a lei, mas as técnicas e os preços eles podem ser colocados lado a lado de tal forma que talvez não seja a melhor técnica e talvez não seja a técnica com preço mais baixo que vai vencer. É possível que uma técnica com preço intermediário e uma técnica intermediária vença, porque o cálculo da pontuação feito de maneira concomitante permita que a segunda melhor técnica com o segundo melhor preço dentro do orçamento vença. Ou seja, não vai se perguntar para a melhor técnica, para a empresa que tem a melhor técnica, se ela faz com o menor preço. Nós vamos, nesta situação, verificar todos os itens do edital, verificar qual a técnica adotada para ele e qual o preço adotado, e para cada preço mais baixo recebe uma pontuação, para cada técnica mais elevada se recebe uma pontuação, e a soma desses pontos ao final conferirá a classificação do melhor técnica e preço até o mais baixo. Ou seja, não vai haver a definição de quem tem a melhor técnica para saber se ele faz o menor preço. Nós vamos já saber qual é a técnica e preço que juntos são a forma mais adequada, ou será considerada a melhor proposta para a administração pública. Vamos ler agora o que está aqui nos incisos do parágrafo 2º do artigo 46, para ver se o que eu falei faz sentido. Inciso 1º, será feita a avaliação e a valorização das propostas de preço de acordo com os critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório. 2. O inciso 2º. A classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos pré-estabelecidos no instrumento convocatório. Pode acontecer desses pesos pré-estabelecidos serem direcionados. É perfeitamente possível que, infelizmente, isso acontece muito na Dinamarca, isso acontece muito na Suécia, que uma empresa altamente interessada em vender um serviço de informática para a administração pública ajuda a fazer o edital e o edital estabelece uma determinada pontuação muito alta para uma determinada técnica que é exclusiva daquele prestador de serviço. Então, de repente, aquela técnica não é tão maravilhosa, não é tão espetacular, ela é simplesmente uma técnica exclusiva daquele prestador de serviço, ninguém faz daquele jeito, embora os outros prestadores de serviço resolvam um problema que a administração precisa, mas segundo um outro jeito. Eu vou dar um exemplo bem bobinho. Se você por acaso tiver celular, se você tiver smartphone, existem no mundo hoje dois softwares de gerenciamento de celular, né? Tem o sistema Android e tem o sistema iOS. Se eu falei bobagem, vocês também, de novo, me perdoem. Mas são duas técnicas diferentes e que servem ao mesmo propósito. Mas vamos imaginar que para fazer, sei lá, precisa comprar um monte de celulares novos para repartição pública, sei lá se isso é possível também, mas houve uma empresa que tem um ou outro sistema de software, realiza uma certa ajuda lá para fazer o edital, e no edital dá uma pontuação muito alta para quem tem esse sistema de operação de software de um ou do outro. Ou seja, quem por acaso oferecer celulares com base no outro sistema de gerenciamento vai ficar prejudicado, porque embora faça a mesma coisa, o edital dá um ponto maior para um que para o outro.
E, nesse caso, deveria haver a impugnação ao edital em momento anterior. Assim, a administração pública, eu não estou entendendo por que para fazer, para este software que faz a mesma coisa que o outro, se eu usar esse software, eu recebo mais pontos que se eu usar esse. Qual é o sentido disso? Numa situação dessa, é possível identificar que houve direcionamento na licitação e este item poderá ser impugnado e poderá ser até revisto. Então, veja, se por acaso a pontuação estiver muito fora da realidade, ela deve ser impugnada no momento oportuno, senão, entre aspas, precluiu, e o critério será vinculativamente aplicado de maneira bem objetiva pela comissão de licitação. Continuando, aqui ainda na nossa página 6. A licitação de técnica e preço é aquela em que, selecionadas dos habilitados, as propostas técnicas conforme indicado no edital, à vista do estabelecido no artigo 46, inciso 1º da Lei de Licitações. Abrem-se de seus proponentes os envelopes contendo as propostas comerciais e delas faz-se a avaliação e valoração de acordo com os critérios consignados no edital, atribuindo-se, conforme o mérito, uma nota segundo certa escala prevista no edital, a qual será dado um peso, também indicado nesse ato de abertura de licitação. Dos classificados tecnicamente, são abertos os envelopes de proposta comercial. Aos classificados são atribuídos notas e pesos. Após essas medidas, calcula-se a média de cada um dos proponentes classificados e arrolam-se as propostas em ordem crescente e decrescente, conforme regulado pelo edital, e declara-se vencedor o proponente que obtiver a maior ou menor média, segundo esse ato convocatório. Para o critério de pontuação, pode ser um ou outro. Quem tiver mais pontos segundo o edital é o vencedor, ou quem tiver menos pontos segundo o edital é o vencedor. Mais pontos em termos de técnica, menos pontos em termos de preço. O edital pode fazer de um jeito ou de outro, sem problema algum. Para essa espécie de licitação, devem-se usar 3 envelopes. O primeiro para os documentos, ou envelope 1, o segundo para a proposta técnica, ou número 2, e o terceiro para a proposta financeira, ou número 3. Abrem-se os envelopes de número 1 e dos habilitados, abrem-se os envelopes de número 2 e classificam-se as propostas segundo o mérito, isto é, a técnica que, consoante o edital, satisfaz os interesses da entidade licitante, arrolando-se a proposta conforme a valoração obtida, começando-se pela que obteve o maior número de pontos, acima da valoração básica estabelecida no edital. Todas as assim classificadas estão em igualdade de condições e delas abrem-se os envelopes de número 3. Com os classificados, faz-se a ordenação final das técnicas e de preço. No tocante às licitações do tipo técnica e preço para a contratação de bens e serviços de informática e automação por parte da Administração Pública Federal direta e indireta, o Decreto 7.174 estabeleceu regras específicas para a avaliação das propostas técnicas. A diferença fundamental entre os tipos melhor técnica e preço está no fato de que na técnica e preço não há negociação, pois a proposta vencedora será o que obtiver a maior pontuação envolvendo a média entre a melhor técnica e menor preço. É possível que uma proposta com preço mais elevado vença, desde que na ponderação do resultado fique constatado que sua técnica atendia ao edital com mais qualidade. Veja, não é uma coisa muito importante aqui, não dá para a administração pública escolher, eu vou fazer uma obra de engenharia, vou usar técnica e preço. Não tem jeito. A técnica e preço é para tecnologia de informação. A melhor técnica é para desenvolvimento de obras de engenharia, consultoria, trabalhos técnicos especializados não voltados à informática. Ok? Esse silêncio retumbante significa que todo mundo entendeu, né? Então tá bom. Próximo tipo de licitação, que é o maior lance ou oferta. Que é o critério típico dos leilões. O Tribunal de Contas da União, de qualquer forma, já deliberou que aceita pregão inverso com o critério de maior lance ou oferta para alienação de bens comuns. E o que é pregão inverso? O pregão é uma modalidade licitatória que, pela lei, deve ser utilizada apenas no critério menor preço. Só que o pregão inverso, aliás, o pregão, ele tem uma modalidade viva voz no meio dele, e que
nada impede que você fazer um pregão ao contrário, ou seja, você vai ter um leilão, porque o pregão inverso e o leilão são exatamente a mesma coisa em termos de dinâmica de obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública. A diferença do leilão para o pregão é que o pregão permite fazer a alienação do bem exclusivamente a quem for habilitado. Ou seja, existe uma fase de habilitação no pregão que é inexistente na habilitação. Qualquer pessoa não habilitada, qualquer pessoa que tenha, sei lá, que não deveria ter contrato com a administração pública, porque deve à Receita Federal, tem certidões positivas, etc., isso não será objeto de discussão no leilão. Já no pregão é possível fazer isso. E por uma questão de moralidade, o pregão pode acabar sendo aplicado no lugar do leilão. De qualquer forma, quando houve o critério maior lance de oferta, isso aconteceu em 93, o pregão começou a existir no Brasil de forma efetiva depois de 93 e se consolidou pela lei de 2002, a 10.520, de modo que, quando foi feita a lei de licitações, a 8666, se pensou no maior lance de oferta como algo exclusivo ou típico dos leilões. E quem apresentar a disposição para pagar o maior preço objeto alienado pela administração pública, vence. Se bem que existem concorrências na lei de licitações que servem para alienação de bens. Ou seja, é perfeitamente possível uma concorrência pública para alienar bens públicos. E até 98, com a Lei Geral o Plano Geral Nacional de Desestatização, a Lei de Privatizações, até 98, de 93 a 98, o único jeito da administração pública alienar bens servíveis, alienar bens públicos que eram dominicais, mas eram totalmente servíveis, era por meio de concorrência. Conforme a lei de licitações, o leilão serve à alienação apenas de bens inservíveis ou apreendidos administrativamente ou judicialmente pelo poder público. Então, o maior lance de oferta pode ser utilizado também em concorrência, mas desde que houve o Plano Nacional de Desestatização, a lei da privatização, é permitido à administração pública escolher entre concorrência ou leilão para realizar a alienação de bens, de modo que o leilão acaba sendo francamente utilizado, embora já se tenha utilizado o pregão inverso também em algumas circunstâncias, o TCU entendeu que está tudo certo. Okay? Lendo aqui o que o Diógenes Gasparini escreveu, é o tipo de licitação especialmente adequado para a venda de bens, outorga onerosa de concessões e permissões de uso de bens, ou serviços públicos de locação, em que a administração pública é a locadora, cuja proposta vencedora é que faz a maior oferta. É o tipo de licitação que não oferece qualquer dificuldade na sua promoção. Tirante o fato de que o procedimento licitatório deve levar ao maior preço, tudo mais obedece à licitação de menor preço. Na fase de julgamento, podem ocorrer os vícios que comumente ensejam a anulação da escolha da proposta vencedora. São exemplos desses vícios: julgamento de proposta não classificada, julgamento de proposta de licitante inabilitado, julgamento de proposta com base em vantagem não prevista no edital ou carta convite. Nós já tratamos esses vícios anteriormente, motivo pelo qual não precisamos nos ater a eles novamente. Com isso nós encerramos a fase de classificação e começamos agora a fase de julgamento. Eu já falei para vocês também que alguns autores unem a classificação e o julgamento numa única fase. Então, se você segue estes autores, nós vamos continuar a fase de classificação, tratando agora do julgamento. Se você gosta de separar, como eu, por exemplo, é uma nova fase seguinte à da classificação. A fase de classificação, pela comissão de licitação, exclusivamente estabelece a ordem dos classificados e, claro, desclassifica aqueles que tiver que desclassificar. Seguindo a ordem das fases da concorrência, nós tivemos a habilitação e todos aqueles que foram declarados habilitados foram para a próxima fase, que é a fase de classificação. E na fase de classificação, muitas propostas serão desclassificadas, porque o preço está acima do que devia, porque a técnica não atende, ou porque a proposta é considerada completamente inexequível. Ninguém acredita que alguém vai entrar numa licitação pública para fazer uma estrada e escreve lá, faço por R$1.
ou faço por 10%, faço 15% mais barato que a melhor proposta. Tudo isso é considerado vedado, e essas propostas serão consideradas inexequíveis, não serão consideradas firmes e, portanto, serão desclassificados. E a comissão de licitação deverá ordenar, segundo o julgamento objetivo, segundo o critério da licitação, colocar, segundo, se for critério menor preço, a classificação do menor preço para o maior preço, melhor técnica, a primeira classificação da técnica, e depois, se essas melhores técnicas aceitam fazer pelo menor preço, isso será colocado numa ordem de classificação. E esta ordem de classificação é a base para o julgamento objetivo do edital, que é o segundo momento, ou que é a próxima fase da licitação. Pelo julgamento objetivo, a autoridade licitante está vinculada a decidir o vencedor da licitação, conforme o critério definido em edital para estabelecer a classificação. Em regra, apenas uma proposta é a vencedora, mas é possível, no caso de licitação com julgamento por itens, haver várias propostas vencedoras, uma para cada item objeto da licitação. A licitação por itens visa prestigiar o pequeno e médio proponente e ampliar com isso a competitividade. O TCU já decidiu que a licitação com julgamento por itens é obrigatória quando o objeto do edital for divisível. Mas isso precisa ser previsto no edital. Se não houver previsão, considera-se que a licitação foi julgada pelo preço global. Existe a prática vedada pelo TCU da licitação por lote. Sua legalidade é duvidosa porque restringe a competitividade e não indica o valor individual de cada componente do objeto da licitação. Por esses motivos, o TCU costuma recusar as contas relacionadas a esse tipo de julgamento. E para quem não sabe ainda, se o Tribunal de Contas da União ou do Estado rejeita, não aprova aquela conta, existe a possibilidade de o administrador ser responsabilizado por aquele valor, e é possível esse administrador estar sujeito à ação de improbidade administrativa e lei de responsabilidade fiscal. No 5º ano de Direito Público, a lei de responsabilidade fiscal e a lei de improbidade administrativa são basicamente o teor do curso, então deixo para o 5º ano de vocês discussões a esse respeito. É possível haver empate entre propostas. Para desempate, seria perfeito se os empatados fossem chamados para um leilão viva voz e desempatar com base no preço. Porém, isto não está previsto na Lei 8666. A comissão de licitação está proibida de proceder desse modo. Artigo 45, parágrafo 2º. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º desta lei, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. Isto na lei de licitações. Na lei do pregão, isso não faz sentido algum, porque e também no leilão isso não faz sentido algum, porque tanto no critério melhor proposta e no critério do menor preço do pregão, no leilão é quem dá mais, ou seja, só para quando todos desistirem menos um, e no pregão só para quando todos desistirem menos um. Ou seja, não existe possibilidade lógica de empate no pregão ou no leilão. A possibilidade de empate acontece exclusivamente no âmbito das licitações públicas reguladas pela Lei 8666, quais sejam concorrência, tomada de preço e convite. Nessas três modalidades licitatórias, é possível que haja empate no critério menor preço. E, claro, na técnica não vai haver empate, na técnica e preço é muito improvável que haja empate, mas se houver empate na técnica e preço, e se houver empate no menor preço, invariavelmente vão haver os critérios de desempate previstos lá no artigo 3º da Lei 8666, e se por acaso todos os critérios de desempate forem insuficientes, continuam empatados, vai haver o sorteio da proposta vencedora. Ok? Isso poderia ser, eu acho que no projeto de lei para alterar a lei de licitações, isso foi modificado, mas eu confesso que eu não leio o projeto de lei há um bom tempo, eu não estou lembrado agora de como que vai ser se o projeto de lei for votado no Congresso. Está para ser votado no Congresso já faz uns 7 anos, já está na hora talvez até de revisar o projeto de lei para melhorá-lo. Mas vamos lá.
Existe aqui no direito brasileiro dois tipos de empate também, empate real e empate ficto. Esse tema se torna importante ao se tratar das licitações envolvendo microempresas e empresas de pequeno porte cooperativas, já que a Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Super Simples, que trouxe uma série de vantagens às pessoas, microempresas e empresas de pequeno porte, para garantir seu acesso a licitações públicas e ampliar a possibilidade de elas serem julgadas vencedoras de um certame. Vou já antecipar um pouquinho isso para vocês. Se uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte entra numa licitação e modalidade de concorrência e ela vai disputar com uma grande empresa, ou média ou grande empresa, na abertura dos envelopes, se por acaso o preço da grande empresa estiver até 10% mais barato que o preço da pequena empresa, a Lei Complementar 123 de 2006 define que os preços estão em empate ficto, ou seja, se por acaso a grande empresa oferece 900 mil, menor preço, e a pequena empresa oferece 1 milhão, o poder público entende que eles estão em empate ficto e numa modalidade de concorrência, tomada de preço ou convite aqui não dá pelo valor, né? Mas nessa situação, a comissão de licitação é obrigada a vir até a microempresa e perguntar o seguinte: olha, você está em empate ficto com uma grande empresa. Você aceita fazer um preço menor do que 900 mil para eu contratar você? E a microempresa pode falar: sim, eu faço por 899 mil e se torna a vencedora, ou ela fala: não tenho condição, e a grande empresa vence. No caso do pregão, a diferença de preço não é 10%, mas 5%. Ou seja, quando a microempresa faz as propostas de lance lá na fase de viva voz, ela pode fazer uma proposta mesmo preço da grande empresa, ou mesmo 5% mais caro, que ela está em empate ficto, ela continua disputando a licitação, o pregão numa boa, e chegar num determinado momento que a grande empresa decide não abaixar mais o preço, a microempresa, se estiver dentro de 5% do preço desta grande empresa, poderá oferecer um preço menor e, com isso, a microempresa vence. A microempresa não tem ganho de escala na sua produção e, portanto, é muito difícil que ela tenha um preço competitivo em relação à grande empresa. Mas essa ideia do empate ficto foi uma das formas da Lei Complementar 123 de 2006. É uma lei complementar que visa a dar melhores condições de desenvolvimento do micro e pequeno empreendedor, do micro e pequeno empresário, e, portanto, essa ideia do empate ficto serve para permitir o desenvolvimento do mercado em favor de micro e pequenas empresas voltado ao mercado de licitações. Ok? Então, o que é o julgamento? A comissão de licitação, neste momento do julgamento, vai fazer o relatório final da comissão de licitação e apresenta à autoridade licitante o relatório dizendo o seguinte: olha, tudo o que era para a gente fazer como comissão de licitação nós fizemos. Nós estivemos à disposição dos interessados após o edital. Quem veio conversar conosco sobre o edital, nós conversamos, nós respondemos às impugnações, nós recebemos os envelopes até determinada data, estivemos presentes na sessão de abertura dos envelopes na fase de habilitação, realizamos toda a verificação da habilitação, recebemos todos os recursos contra inabilitações ou por causa de habilitações, participamos da fase de classificação, organizamos a classificação segundo as regras do edital e da lei e apresentamos aqui o nosso julgamento conforme o objetivamente estipulado no edital, de modo que o primeiro colocado é esse, quem tem que receber, quem tem que assinar o contrato com a administração pública é esse primeiro colocado. A administração pública, fizemos o que precisava ser feito, encerramos os nossos trabalhos. Muito obrigado. A administração pública superior recebe aquele relatório, que assim, toda a licitação pública vai à conclusão, vamos dizer assim, para a autoridade superior, e ela, neste momento, poderá realizar a homologação do certame, que é simplesmente a declaração formal de que toda
tudo que aconteceu seguiu a legalidade, foi cumprida a lei, a ordem jurídica foi realizada segundo a máxima eficiência, foi feito tudo do jeito que era para ter sido feito e está resolvido. Bom, vamos lá. Item 2.2.5, homologação. Na legislação anterior a 93, a homologação era a última fase. Com a mudança normativa em 93, a homologação foi posta após o julgamento, mas antes da adjudicação. Antes, aliás, na lei do pregão, ela faz exatamente como era feito antes de 93. O pregão tem a adjudicação do contrato e depois que o contrato é adjudicado para o vencedor, a homologação da licitação como um todo. Ou seja, antigamente, e no pregão, pela lei 10.520, a homologação é a homologação de toda a licitação, de todo o processo licitatório. A autoridade licitante certifica pela homologação que tudo aconteceu direito no processo licitatório como um todo. Pela lei de licitações de 93, a homologação é uma homologação dos procedimentos da comissão licitante e não propriamente da administração como um todo, da licitação como um todo, porque a licitação ainda tem uma fase a seguir. Após essa homologação, é preciso que haja a adjudicação do contrato. Faz muita diferença se é a homologação antes ou depois. Nós temos pela lei de licitações a homologação antes da adjudicação e temos pelo pregão a adjudicação antes da homologação. Na prática, não faz muita, não muda muita coisa, embora formalmente falando, o ideal é que a homologação fosse a homologação da licitação como um todo. Como a lei 8666 não prevê desse jeito, nós temos que seguir a lei. Então, entendam que a homologação é a homologação pela autoridade superior das atividades da comissão de licitação. E no pregão, a homologação é a homologação de todo o processo licitatório. Ok? Então, vamos lá. Homologação é o ato da autoridade competente superior à comissão de licitação, pelo qual é promovido o controle de todo o procedimento licitatório no que respeita ao mérito e à legalidade. A homologação não é fase que integra o procedimento da licitação, pois incide sobre um procedimento já realizado para lhe dar eficácia. Vamos falar de ato administrativo lá atrás do primeiro bimestre deste semestre. Existem vários tipos de ato administrativo, por exemplo, o simples singular, o simples colegiado, tem o complexo e tem, neste caso aqui, o ato administrativo composto. Ou seja, a comissão de licitação age e este agir da administração pela comissão de licitação possui validade. Todos os atos da comissão licitante são válidos, porém, é preciso que a autoridade superior homologue os atos da comissão de licitação para que esses atos sejam revestidos agora de eficácia jurídica. Sem a homologação, aquele ato é considerado ineficaz e o processo licitatório fica parado. A homologação, ela, embora seja uma fase da licitação, existe também a ideia de consolidação dos atos da comissão de licitação em todas as fases. Uma fase da licitação só passa para a próxima fase após a autoridade superior considerar como adequados todos os atos que aconteceram naquela fase, ou seja, só se passa da fase de habilitação para a fase de classificação após uma, entre aspas, homologação entre as fases pela autoridade superior. Só que depois que tudo acontece na licitação, essa análise de mérito e essa análise de legalidade, esse controle de mérito, esse controle de legalidade, acontecem ao final também. Ou seja, não é só após cada fase que há esse controle de mérito e controle de legalidade, mas ao final há este controle de uma maneira efetiva, como uma fase própria de consolidação e de conferência de eficácia a todos os atos até ali realizados. Claro que se na homologação se entender que houve uma ilegalidade em qualquer momento, o processo licitatório volta até aquela situação, e se por acaso a administração pública entender discricionariamente que não é mais adequado, que não é mais conveniente continuar aquele processo licitatório, é perfeitamente possível revogar
a licitação realizada até aquele momento por uma questão de mérito, por uma questão de discricionariedade. Nós vamos tratar disso mais para frente. Okay? Mas, por enquanto, a homologação não é a fase que integra o procedimento da licitação, pois incide sobre um procedimento já realizado para lhe dar eficácia. A autoridade pode, primeiro, homologar o procedimento e adjudicar o objeto da licitação ao vencedor. Segundo, devolver o processo à comissão de licitação, mandando que haja a correção dos vícios sanáveis verificados em qualquer parte do procedimento. Terceiro, invalidar todo o procedimento ou parte dele se existentes vícios insanáveis. Quarto, revogar todo o procedimento por motivo de mérito. Qualquer uma dessas quatro coisas podem acontecer na fase de homologação e nada impede que quando vai passar de uma fase para outra, a administração pública também, aliás, nada impede não. No momento que se passa de uma fase para a outra, a administração pública realiza esse controle de mérito e de legalidade de uma fase para outra do mesmo jeito que ela faz ao final do processo licitatório. A homologação se situa no âmbito do poder de controle hierárquico da autoridade superior e tem a natureza jurídica de ato administrativo de confirmação. Quando a autoridade procede à homologação do julgamento, confirma a validade da licitação e o interesse da administração em ver executada a obra ou serviços ou contratada a compra nos termos previstos no edital. A lei, além de referir-se à homologação, alude também à expressão aprovação do procedimento, que possui o mesmo significado. E aqui nós temos a adjudicação. Eu acho que pelo horário eu não vou conseguir falar dela. Eu acho que nós temos pelo menos, precisaremos aí de uns 10, 15 minutos, e eu acho que nós não temos tempo agora para tratar disso. Eu vou tratar na quinta-feira. Sim, nessa quinta-feira nós teremos aula às 8 da manhã e estarei aqui à disposição de vocês. Houve pelo chat e pelo canal do Teams, muitas pessoas que falaram que por algum motivo, que eu também não faço a menor ideia que motivo é esse, não conseguiram encaminhar para mim, pelo sistema do Canvas, os trabalhos de avaliação, sem problema algum. Tem um chat aqui no Teams, basta encaminhar o arquivo em Word ou PDF por aqui. E, por favor, cada grupo manda um arquivo, tá? Não precisa um grupo com 4 pessoas mandar 4 arquivos iguais. Só um já é suficiente para eu avaliar os componentes desse grupo. Tudo bem? Eu acho que eu agora, não nesta semana aqui, mas na próxima eu terei a oportunidade de fazer a avaliação de todos os trabalhos. Caso algum trabalho tenha, sei lá, plágio, tenha algum problema complicado, etc., eu ainda vai ter a oportunidade, talvez, de que esse trabalho seja refeito ou reformulado pelo grupo, ok? Eu tenho um sistema aqui na PUC, nós temos na PUC um sistema antiplágio e todos os trabalhos são rodados nesse sistema justamente para evitar problemas de integridade acadêmica. E eu sei que não vai ser o problema, eu sei que no semestre passado não foi o caso e também eu sei que não será este semestre. Então, mas de qualquer forma, eu sou obrigado a sempre avisar, a sempre informar, ok? Se tiver alguma dúvida com relação à matéria de hoje ou com relação às outras matérias, por favor, eu estou à disposição nesses últimos minutos para responder a quem eventualmente tiver dúvida ou quiser fazer alguma consideração. E esse silêncio retumbante será entendido como acho que está tudo bem, vamos seguir em frente. Gente, eu agradeço muitíssimo a presença de todos. Neste momento, eu aperto aqui o botãozinho de parar a gravação e agradeço a presença de todos mais uma vez. Fiquem com Deus. Espero vê-los com saúde.